Bom, meninos, então quais são os conceitos que você precisa entender? É uma retomada rápida, tá? Você tem que saber o que é o gene. O que o gene é? Ó, ele é uma porção do DNA, beleza? E essa porção do DNA, ela codifica uma característica. Tudo bem, meninos? Então, ó, um pedaço do DNA. Então você imagina o seguinte, ó, tá aqui o seu DNA, ó, você sabe que é uma fita dupla, não é isso? Aí você tem aqui as bases nitrogenadas, ó, T, A, C, G, C, G, G, C. Esse pedaço do DNA, tá certo? Aí você sabe que tem DNA para cá e para lá, certo? Esse pedaço do DNA, que significa, que representa uma característica, você dá o nome de quê? De gene, certo? Então, o que é um alelo? O que é um alelo? Ó, são as diferentes versões de um gene. Então, ó, se eu tenho esse gene aqui num cromossomo, eu tenho no mesmo locus, tá? No mesmo locus, um gene, só que no outro cromossomo, né? Um gene que controla a mesma característica. Então aqui eu tenho a versão 1, aqui eu tenho a versão 2. As diferentes versões de um mesmo gene, você chama de alelo. Tranquilo? As diferentes versões de um gene, você chama de alelo. Agora nós vamos começar a descrever como que é a genética mendeliana. Presta atenção. Ó, lá na genética mendeliana, você sempre representa um gene por uma letra. Tudo bem? Sempre você representa um gene por uma letra. Vamos discutir um caso? Geralmente é assim, ó. Normalmente o professor pega e conta para vocês a historinha da ervilha, a ervilha rugosa, a ervilha amarela, a ervilha verde, não sei o quê, que é o experimento que o Mendel fez para descobrir as bases da genética. Só que eu estou trabalhando aqui com vocês num curso rápido, então eu vou direto ao ponto e eu vou direto falar com vocês sobre o que cai e da forma que cai, tá beleza? Então o que você vai pensar aqui comigo? Olha só, vamos estudar um caso, tá beleza? Vamos estudar o caso da visão humana. Então veja você, existe dentro do olho humano uma lente que se chama retículo cristalino, ou só cristalino. Essa lente, ela tem uma curvatura normal ou ela tem uma curvatura alterada. Certo? Quando você tem a curvatura normal, a pessoa enxerga normalmente. Quando você tem a curvatura alterada, a imagem ela se foca antes da retina e aí a pessoa tem dificuldade de enxergar de longe. É o caso de quem tem miopia. Adivinha quem tem miopia? Professor Marcão. De boa? Então qual que é a parada, meninos? Olha só. Lente normal, visão normal. Lente alterada, visão míope. Perfeito? Agora nós vamos pensar o seguinte, então. Eu estou falando da característica, que é o tipo da visão. Não é isso? Característica é o tipo da visão do cara. Pode ser normal ou pode ser alterado. Vamos chamar o alterado de míope. Então eu tenho duas possibilidades para visão. Alterada e míope e normal. Perfeito? Agora você vai pensar comigo o seguinte, ó. Quem controla isso aqui é um único gene. Então nós vamos usar aqui uma característica que é monogênica, tá beleza? Para a gente poder entender a coisa. Então olha só. Então pensa comigo no seguinte, ó. Tá aqui o cromossomo de um cara e tá aqui o outro cromossomo do cara, homólogos, tá beleza? Aqui eu tenho o gene que controla a miopia, ou a visão, a forma do cristalino, e aqui eu tenho no outro cromossomo o mesmo gene. Eu tenho uma versão que codifica o cristalino normal e eu tenho a outra versão que controla o cristalino do míope. De boa? Uma versão expressa a normalidade,
A outra versão expressa a miopia. Ou seja, um alelo expressa normal, o outro alelo expressa míope. Então, na natureza, eu tenho esses dois tipos de alelo. O que expressa para normal e o que expressa para semíope. Eu represento o gene por uma letra, tá beleza? E agora, só por convenção, eu vou usar a letra A, tá beleza? Aí, qual que é a paradinha? Olha só. Entre essas versões, você tem uma versão que é dominante e uma versão que é recessiva. Você consegue ver que versão é dominante, que versão é recessiva, olhando experimentalmente, tá? Então veja você, ó, o que significa ser dominante, o que significa ser recessivo? Bom, se eu falo que eu tenho um gene dominante, isso significa que ele se expressa, ele sobrepõe a expressão do gene que é diferente do dele. Então é assim, olha só, se eu tiver um par de cromossomos, ó, então, olha, se eu tiver um par de cromossomos assim, ó, o gene que expressa para normal ó, se eu tiver um par de cromossomos assim, ó, o gene, no cromossomo, eu tenho o gene que expressa para normal, no outro cromossomo, eu tenho o gene que expressa para normal, certo? Se eu tiver essa situação, esse diz que vai ser normal, esse diz que vai ser normal, o indivíduo vai ter a visão normal. Legal? Agora, olha só, se eu tiver no cromossomo a versão que expressa para míope e de novo a versão que expressa para míope, o indivíduo vai ser míope. Tudo bem, meninos? Agora, se eu tiver a versão que expressa para normal e a versão que expressa para míope, esse indivíduo vai ter a visão normal. Michael, mas vai ser, então a visão do cara vai ser mais ou menos? Não, a visão vai ser tão normal no indivíduo que tem as duas versões, como vai ser normal, ou vai enxergar do mesmo tanto, do que o indivíduo que tem os dois alelos normais. Michael, e por que isso vai acontecer, Michael? Me ajuda. Vai acontecer pelo seguinte, ó, a expressão do normal, ó, é dominante em relação à versão míope. O que significa, então, essa dominância, Michael? Significa que a expressão do normal, ela sempre vai se sobrepor à expressão do míope. Ou seja, a expressão do dominante sempre vai se sobrepor à expressão do recessivo. Percebeu a paradinha? E aí nós vamos representar isso aqui por letra. E é com essas letras que a gente vai conseguir fazer as proporções mendelianas. Tudo tranquilo? Então tenha isso em mente. Geralmente nós vamos trabalhar com situações que são expressas, com características que são expressas por um gene só, e aí eu vou ter uma versão dominante e eu vou ter uma versão recessiva. Sempre a expressão do dominante vai se sobrepor à expressão do recessivo. Tranquilo? Ó, então vamos estudar melhor o caso da miopia, tá? O gene que expressa a miopia, eu vou dar o nome para ele de A, tá beleza? A. A versão dominante você vai representar por letra maiúscula. Então, o alelo azão, e eu representei com a letra maiúscula porque ele é o dominante, ó. Então, o alelo azão vai condicionar no indivíduo a visão normal. O alelo azinho vai condicionar no indivíduo a versão míope. Tudo bem, moçada?
Agora vamos prestar atenção no seguinte aqui, ó. Michael, se o cara tiver azão no cromossomo paterno e azão também no cromossomo materno, como é que vai ser a visão dele? Ora, um expressa para normal, o outro expressa para normal. Qual que vai ser o resultado? Visão normal. Tá legal? Aí eu tenho um indivíduo assim, ó. No cromossomo materno ele tem um alelo azinho, no cromossomo paterno ele também tem um alelo azinho. Versão recessiva, ou seja, doente ou míope, versão recessiva, míope. Um diz que ele vai ser míope, o outro diz que ele vai ser míope. Como é que vai ser a visão do cara? Míope. E se ele for azão-azinho? Um diz que é para a visão ser normal, o outro diz que é para a visão ser míope. Então ele vai enxergar mais ou menos? Não, porque a versão que você representou por letra maiúscula, ou seja, a versão que expressa para normal, ele é a versão dominante. Então, a expressão desse alelo azão, ele se sobrepõe 100% à expressão do alelo azinho. Então, esse indivíduo aqui vai ser o quê? Normal. Tá beleza, moçada? Michael, mas esse cara aqui, o azão-azão, ele enxerga mais do que o azão-azinho? Não, eles enxergam exatamente o mesmo tanto. Tá beleza, moçada? Só quem tem problema de visão é o azinho que é míope. Tá beleza? Agora vamos aprender a calcular as proporções mendelianas no cruzamento, que é isso aqui que é o que mais importa, tá? Bom, então vamos ver o seguinte, ó. Imagina vocês um Tião, tá? Vamos pensar aqui no Tião. Vamos supor que o Tião, ele tem a visão normal, mas a mãe dele é míope. Então o Tião, ele é azão-azinho. Finge que o Tião é azão-azinho. Vamos supor que o Tião um dia estava dando um rolê, na balada, tranquilão. Aí ele conheceu a Joaquina. Ó. Deu aquela olhada para Joaquina, o olhar bateu, rolou aquela afinidade, né? Ele se apaixonou perdidamente, aí chamou a Joaquina para dar um rolê, né? Tal, não sei o quê, flertou, conversou, mostrou o melhor de si, né? Aí, num determinado momento, eles resolveram ter um relacionamento. Vamos supor que a Joaquina também tem visão normal e com um dos genitores míopes. Então, vamos supor que ela é azão-azinho. Aí você vem e me pergunta, Michael, o Tião tem visão normal, a Joaquina tem visão normal. Se eles tiverem um nenê, esse nenê vai ter visão normal? Esse nenê ele pode ser míope? Vamos ver o que vai acontecer com esse nenê. Olha só, presta atenção. Isso aqui, ó, é onde a gente vai estudar a primeira lei de Mendel. É a lei da segregação dos fatores. O que isso aqui quer dizer? Olha só. Na hora que o João for fazer um neném com a Joaquina, o Tião ele produz espermatozoides, certo? Todas as células do Tião têm um cromossomo com o alelo azão e o outro cromossomo também, só que com alelo azinho no cromossomo homólogo. Lá na Joaquina a mesma coisa, cromossomo azão, cromossomo que tem o azinho. Tudo bem? Só que na hora de fazer um nenenzinho, o Tião vai produzir espermatozoides, não vai? O espermatozoide ele é formado por um tipo de divisão celular que a gente chama de meiose. O que acontece na meiose? Na meiose, o número de cromossomos é dividido ao meio. Sacou o lance? Então, o que vai acontecer? Ó, se ele vai produzir espermatozoides, ó, 50% dos espermatozoides dele vai conter o cromossomo que tem azão, 50% dos espermatozoides dele vai conter o cromossomo que tem o azinho. Sacou o lance? A Joaquina, metade dos óvulos dela vai ter o cromossomo que contém o azão, metade dos óvulos dela vai ter o cromossomo que contém o azinho. Sacou a paradinha? Então o que vai acontecer? Ó? Na hora que eles forem cruzar,
né, na hora que eles forem se reproduzir, você vai ter algumas possibilidades, ó. Se o espermatozoide azão encontrar com o óvulo azão, ó, vai juntar azão com azão, vai dar um bebezinho azão, azão. Sacou o lance? Esse bebezinho aqui, ó, ele tem a visão normal. Se esse espermatozoide azão encontrar com o óvulo azinho, o bebezinho vai ter azão, azinho. Esse bebezinho também tem a visão normal. Agora, se o espermatozoide azinho cruzar com o óvulo azão, aí ele vai ser o quê? Azão, azinho. Michael, podia ser azinho, azão? Podia, mas não ia fazer diferença nenhuma. O bebezinho, de todo jeito, ia ter visão normal. Agora, se o espermatozoide azinho cruzar com o azinho, com o óvulo azinho, o bebezinho vai ser azinho, azinho. Esse bebê vai ser o quê? Míope. Sacou o lance? Então, isso aqui, o que você fez aqui, ó, foi uma propriedade distributiva da multiplicação, né? É tipo aquela conta do chuveirinho que você faz lá nas suas aulas de matemática, tá certo? Então, o que vai acontecer aqui, moçada? Você conseguiu aqui, combinando os gametas de um indivíduo e do outro, presumir as probabilidades de característica do bebê. Então, veja, olha só. Quantos bebezinhos nasceu azão, azão? Não foi, ó, 1. Mas não foi 1 entre 4? Então, você tem aqui uma chance, o seguinte, ó, de 1/4 ou 25% de indivíduos o quê? Azão, azão. Sacou o lance? Quando eu olho o azão, azinho, eu tenho 2 pessoas azão, azinho entre 4. Então, eu tenho uma chance aqui, ó, de 1 entre 4. Aliás, desculpa, são 2 entre 4, não é isso? Então, 2 entre 4 ou 50% de indivíduos que são azão, azinho. E eu tenho 1 entre 4, ó, quantos míopes nasceu? 1 entre 1, 2, 3, 4. Então, 1 entre 4 ou 25% dos indivíduos que são azinho, azinho, ou seja, míope, tá? Esse maluco aqui, ó. Aí, se você perguntasse assim, o que cai nas questões? Qual é a chance do Tião ter um filho míope com a Joaquina? Aí você faz o cruzamento mendeliano aqui e você encontrou o seguinte, que nasce um míope para cada 4 indivíduos, não é isso? Quanto é 1 entre 4? Não é 25%? Ó? Então, se o cara te pergunta qual é a chance de nascer um bebê míope desse cruzamento? 1/4 ou 25%? Você entendeu como é que faz esse tipo de situação? Então, você acabou de entender a primeira lei de Mendel. Tá beleza? É aquela lei que fala sobre a segregação dos fatores aqui, ó. Mas quando você aplica essa lei no cruzamento, você consegue supor ou você consegue inferir as porcentagens ou as possibilidades do aparecimento ou não de alguma característica na prole, nos filhos. Sacou o lance, moçada? Vamos fazer mais um experimentozinho para a gente entender melhor? Vamos fazer mais um trabalho desse aqui para a gente entender melhor. Vou construir aqui com você. Imagina o seguinte, ó. Vamos pegar um rapaz aqui, tipo, por exemplo, o Todd. Vamos pegar um nome. O Todd, ele é um cara que tem visão normal, tá beleza? Aí o Todd foi lá e ficou com a Kate. Ó, vamos fazer um nome bem bonitinho assim com Y, ó. O Todd pegou e ficou com a Kate.
O Todd tem visão normal, a Kate tem visão normal, tá certo? Agora vamos pensar o seguinte, ó. A mãe do Todd, que é a Francisca, ó, a Francisca, finge que a Francisca é míope, tá beleza? A mãe da Kate, que é a Jennifer, ó, a Jennifer, vamos supor que ela é míope também, tá legal? O Todd tem visão normal e a Kate também tem visão normal, tudo bem? Agora vamos pensar o seguinte, olha só. Eu quero saber qual é a chance do Todd e da Kate ter um filho ou filha míope. Tudo bem? Essa é a minha pergunta. Tá legal? Agora vamos pensar o seguinte, olha só. Como é que eu vou descobrir esse problema? Ó, eu tenho o Todd que tem visão normal e a mãe dele é míope. Eu tenho a Kate que tem visão normal e a mãe dela é míope também, tá? Como é que eu vou saber se o filho desse casal pode ser míope? Aí nós vamos pensar no seguinte, olha só. O Todd não tem visão normal? Ó, para ele ter visão normal, ou ele é azão, ou ele é azinho. Concorda comigo? Agora, olha só. A mãe do Todd não é míope? A mãe do Todd que é míope, ela é azinho. Um alelo desse, o Todd herdou do pai dele, o outro ele herdou da mãe. Mas a mãe não tem só azinho para doar para ele? Então, com certeza, o alelo que ele herdou da mãe foi azinho. Logo, eu tenho certeza que o Todd, ó, é azinho. Tá legal? Aí, beleza, ó. O Todd foi lá e ficou com a Kate. A Kate tem visão normal. Então, a Kate pode ser azão ou azinho. Legal? Só que olha só o que aconteceu. A mãe da Kate, ela é míope. Então, a mãe é azinho. Não é? Se ela é azinho, a Kate, ela não pode ser azão. Por quê? Se a mãe dela só tem azinho para doar para ela, com certeza o alelo que ela herdou da mãe é o azinho. Então ela tem que ter herdado o azão do pai. Logo eu tenho certeza que a Kate é azinho. Qual é a chance do filho ser míope? Ó, tranquilo. Você sabe que o Todd, ó, vai fazer espermatozoide azão ou espermatozoide azinho. Se você olhar lá nos espermatozoides dele, você vai encontrar 50% de um tipo, 50% do outro, tá? A Kate vai fazer óvulo azinho ou óvulo azinho. 50% de um tipo, 50% do outro. Então, o que vai acontecer? Se o espermatozoide azão combinar com o azão, você vai ter aqui azão. Se o azão combinar com o azinho, você vai ter azinho. Se o azinho combinar com o azinho. E se o espermatozoide azinho combinar com o outro azinho, aí vai ser azinho. Qual é a chance de ter filho míope? Esse filho é míope? Não. Ele é azão, ele tem visão normal. Esse é míope? Não. Azão, visão normal. Esse é míope? Não. Azão, visão normal. Esse é míope? Sim. Ele é azinho. Então, qual é a chance de ter um filho míope? Um indivíduo, ó, vou marcar até de vermelho aqui para você ver, ó. Um indivíduo entre quantos? Entre 1, 2, 3, 4. Então, qual é a chance de ter um filho míope? 1 entre 4 ou 25%. Viu como é que é facinho? Pegou o raciocínio? Vamos resolver um exercício para você ficar cobra, ficar fera nesse negócio. Só que antes eu quero só esclarecer um negocinho para vocês. Presta atenção.
Ó, nós vamos resolver um exercício agora, mas eu quero só revisar com você um pontozinho dos conceitos básicos para você conseguir resolver o exercício de boa. Olha só, a gente tem que revisar os conceitos do seguinte, do que é um indivíduo homozigoto e o que é um heterozigoto, tá? Então veja você, ó, imagina que o cara é azão, tá? Se ele é azão, você concorda comigo que um alelo é igual ao outro? Se ele tem os alelos iguais, ó, vou escrever o iguais aqui, né? Parar de preguiça. Se ele tem os alelos iguais, então esse cara, ó, ele é homozigoto. Tudo bem? O que significa homo igual? Zigoto, zigoto. Então ele é um indivíduo homozigoto. Por quê? Porque os alelos são iguais. Percebeu? Agora, olha só. Esses alelos, eles não são iguais, mas dominantes. Um é dominante e o outro é dominante. Então, esse cara aqui, ele é homozigoto dominante. Tudo bem, meninos? Quando eu olho pro cara, ó, e se ele for azinho, ó, os alelos não são iguais? Então, vamos lá. Ele tem alelos iguais. Mas veja, ele tem os alelos iguais, mas os alelos eles não são recessivos. Então, esse cara, ó, ele é homozigoto recessivo. Tudo bem? Então, o que é um cara homozigoto dominante? É quem tem os dois alelos iguais, porém dominantes. O que é um homozigoto recessivo? Quando ele tem os dois alelos iguais, porém recessivos. E ainda existe o cara que é azão-azinho. Um alelo é diferente do outro. Então, você vai colocar aqui, ó, alelos diferentes. Ó, se o cara tem alelos diferentes, então esse indivíduo aqui, ó, ele é heterozigoto. Beleza, moçada? Se o cara é, então, heterozigoto e homozigoto. Entendeu esses pontos, meninos? Então é o seguinte, agora nós vamos resolver um exercício de primeira lei de Mendel. É um exercício ainda simples, mas a gente vai resolver alguns exercícios para você ver a aplicação disso no exercício real, concreto, tá bom?